A gravidez sobrenatural de Maria. A.T. Robertson diz que Mateus está a ponto de descrever não a gênesis do céu e da terra, mas a gênesis daquele que fez o céu e a terra, e que ainda fará um novo céu e uma nova terra. Mateus e Lucas relatam o nascimento de Jesus em perspectivas diferentes. Mateus trata do assunto na perspectiva de José e Lucas na perspectiva de Maria. As duas narrativas se harmonizam. Mateus fala sobre José como pai adotivo e Lucas fala sobre Maria como a mãe real. Mateus e Lucas insistem que Jesus não teve pai humano. Podemos sintetizar essa magna verdade assim: como homem, Jesus não teve pai. Como Deus, Jesus não teve mãe. Tasker diz que uma das calúnias que os cristãos primitivos tiveram de refutar foi de que Jesus teria nascido de uma união fora do casamento. Maria estava comprometida com José como sua noiva, mas o casamento ainda não havia sido consumado. Naquele tempo, o noivado era um compromisso mais solene do que o é em nossa cultura. Era firmado diante de testemunhas. Era um contrato que não podia ser quebrado particularmente, mas apenas por um processo legal. Pública e legalmente, o casamento já era considerado uma realidade, mas de fato ainda não estava consumado. Fritz Hinecker, nessa mesma linha de pensamento, explica que, sobre o aspecto jurídico, o noivado era equivalente ao matrimônio, pois a noiva já era considerada legalmente esposa. Se um noivo morria, a mulher se tornava viúva. O casamento propriamente consistia apenas na solene cerimônia de levar a noiva para a casa do noivo. O texto deixa isso claro, como podemos ver a seguir, a expressão que dizem no versículo 19, José, esposo de Maria. Versículo 20, Maria é a mulher de José. E o versículo 24, José recebeu a sua mulher, comprovam essa realidade. Corroborando com essa ideia, Tasker aponta que um contrato de casamento judeu diferia radicalmente de um noivado moderno. O casal cujo casamento estivesse contratado não poderia legalmente separar-se, exceto pelo divórcio ou pela morte de um deles, o que tornaria o outro viúvo ou viúva. Foi, portanto, no interregno do noivado a consumação do casamento que o anjo Gabriel visitou Maria em Nazaré. Nessa ocasião, Maria foi comunicada de que seria a mãe do Salvador, de que desceria sobre ela a sombra do Altíssimo e que, pela ação soberana do Espírito Santo, ela conceberia e daria à luz o Filho de Deus. R.C. Sproul está correto ao afirmar que o pai da criança no ventre de Maria não era um amante ilícito, tampouco José. A paternidade fora concretizada pela atividade sobrenatural do Espírito Santo. No credo apostólico recitamos: Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Esses dois aspectos milagrosos, sua concepção e seu nascimento, eram partes integrantes da fé da Igreja cristã nos primeiros séculos. Hendrickson é enfático ao dizer que, a parte da revelação especial, a ideia de um nascimento virginal não se encontra em lugar algum na literatura judaica antiga.